Eu cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus por mais esta rica e gloriosa oportunidade que Ele me concede mais uma vez, de poder estar aqui à frente deste instrumento para mais uma vez utilizá-lo para trazer ao coração dos irmãos e amigos mais uma mensagem da parte de Deus. Dou graças a Deus pelo dia, pela vida, pela saúde. Dou graças a Deus pelo que Ele me tem proporcionado. Amados, queridos, trarei nesta noite, com a permissão de Deus, com a graça do Espírito Santo e com a ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo, uma mensagem com relação ao termo profeta. Quero dar um tema a esta mensagem, e o tema sobre o qual eu quero me ater é o seguinte: o que de fato faz um profeta? Repetindo, o que de fato faz um profeta? Glória a Deus. Para tanto, eu quero ler no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 28, no versículo 7 e o versículo de número 8 e o versículo de número 9. Livro do profeta Jeremias, capítulo 28, versículo 7, versículo 8 e o versículo 9, diz assim: mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, quando se cumpra a palavra desse profeta, será conhecido por aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Glória a Deus. Amém. Queridos, como eu disse, eu quero abordar nesta noite, nesta oportunidade, o assunto a respeito de profeta. Porque há uma conotação errada com respeito às atribuições dos profetas. Há um entendimento, há um ensinamento totalmente errado a respeito das atribuições dos profetas ou de alguém que recebe na igreja o dom de profecia. Pois é um dos dons que o Espírito Santo dá à igreja, o dom de profecia, ou a profecia.
Então há um entendimento totalmente errado. De tal maneira, de tal forma, que as pessoas estão brigando para ver quem é o maior dos profetas entre eles. Morreu um grande líder de uma denominação que ele se autodenominava o profeta do século, da última geração. Ele era tido como um grande profeta. E outros tantos líderes de igreja que nós ouvimos através da mídia se autoproclamarem profeta, se autodeclararem profetas de Deus. Homens, mulheres, a quem Deus lhe deu a palavra. De tal maneira que o que esses homens, o que essas mulheres que se auto-intitulam profetas falam, Deus assina embaixo a qualquer custo. Então nós vemos isso na mídia. As pessoas se gladiando, disputando o primeiro lugar como profeta. Pessoas que chegam ao absurdo de até pedir dinheiro às pessoas. E se as pessoas der o dinheiro a eles na condição de profeta, eles marcam até tempo, dia, hora, mês, ano, para acontecer na vida dessa pessoa que lhe deu o dinheiro uma benção. Porque eles são profeta. Então nós estamos vivendo, nesses dias na igreja, uma verdadeira briga, uma verdadeira luta, na disputa desse título de profeta. E nós sabemos, biblicamente, que não há separação para profeta. A palavra de Deus é clara quando diz que a lei e os profetas duraram até João Batista. Ou seja, João Batista, ele foi o último dos profetas. Então a Bíblia, ela é categórica, ela é clara, ela é objetiva, ela é direta. Quando ela diz que as leis e os profetas duraram até João Batista. Não há separação para profeta. Não há. O que há hoje na igreja é o dom que foi dado àquele a quem o Espírito Santo quer, o de profecia. Quando lá, aos Efésios, no capítulo 4, no versículo de número 11, ali diz que foi dado à igreja, uns, e dos 5 ministérios dados sobre a igreja ali, diz que um ali é profeta. Foi dado uns para profeta. Ali se refere ao dom de profecia. E não propriamente a separação de pessoas como profeta. Não.
De maneira nenhuma. Mas se refere ao dom de profecia. E foi esse dom que é um dos 9 dado à igreja. Que Paulo fala aos Coríntios na primeira carta. Falando que o Espírito Santo deu a um o dom de profecia. Mas os homens vivem numa briga, numa luta, disputando o título maior de profeta. Disputando o título maior de profeta. Só que as profecias desses dito profeta é totalmente diferente do que de fato os profetas profetizavam. As profecias desses homens, dessas mulheres, é totalmente contrária às profecias que os profetas profetizavam, em que eles eram usados. Porque há um erro, há um engano muito grande em relação às atribuições do profeta. E eu quero deixar aqui para os irmãos qual eram as atribuições dos profetas. E você vai ver que é totalmente diferente do que se entende hoje. A função do profeta era tríplice. A função do profeta era tríplice. Primeiramente, precisamos entender que o profeta, ele ouve de Deus e fala para o povo. Diferente do sacerdote, que ouve do povo e fala para Deus. O profeta, ele não fala como quer. Ele não fala o que o povo quer ouvir. Ele não fala o que o povo gosta. Não. Profeta ouve de Deus e fala para o povo da maneira como ele ouviu, sem tirar e sem acrescentar. Porque quem está falando através do profeta é Deus. É Deus quem está falando. Então precisamos entender isso, irmão. Para não sermos enganados com essas profetadas que nós temos visto dentro das nossas igrejas. Homens e mulheres que quando lhes dão a oportunidade, eles se manifestam sobre o altar para entregar a profecia para a igreja. Enquanto eles estão sentados, não se ouve manifestação de profecia. Mas quando dão para eles a oportunidade para falar sobre o altar, aí eles se manifestam e entregam profecia. E muito delas para o pastor. E profecias mimadas. Profecias que massageia o ego. Profecias que bajula. Profecias
profecias que até puxam o saco, tem o termo de puxar o saco. Profecias que tem o termo de babar ovo. É lamentável, mas esse é um termo pejorativo que se dá a esse tipo de atitude desse chamado profetas e profetas. Porque as suas profecias, elas são bajuladoras. São profecias elogiando. E nós vamos ver aqui, à luz da palavra de Deus, que Deus nunca utilizou dos seus profetas para bajular ninguém, para ir lá elogiar, prometer carro, casa, prometer emprego. Não, irmão. As atribuições do profeta não era essa. Profeta, ele não era buscado. Pelo contrário, havia um grande temor quando se sabia que um determinado profeta vinha para determinada cidade. Porque se sabia que aquele profeta, se ele viesse àquela cidade, a sua vinda representava, e muitas das vezes, não uma vinda de paz. Porque o profeta era um porta-voz de Deus com mensagens exortativa, repreensiva, de admoestação. E não esse tipo de profecia que esses profetas de hoje traz para a igreja, de tal maneira que correm atrás deles. Quando sabe que determinado irmão, irmã, que se diz profeta, vem a nossas igrejas, fazem até propaganda, convida as pessoas, enche os templos, no desejo de que haja uma profecia de paz, de bênção, de promessa de prosperidade. E é isso que acontece. Mas não se há profecia revelando pecado, repreendendo, exortando. Isso não acontece, irmão. Parece que as coisas vai tudo bem, que os profetas só são usados para entregar mensagens a gosto do povo, como o povo quer, para comichar o povo. Quando na realidade, irmão, nós vemos que as coisas não vão bem, as coisas não estão boas, estamos vivendo numa crise espiritual, numa crise religiosa, de tal maneira, irmão, que esses profetas, parece que eles não veem isso. Então as suas profecias, elas não trazem a revelação, esses fatos, pecados encobertos, prostituições, adultério, fornicação e outras espécies de males hoje dentro das nossas igrejas. Desde lá do altar até lá no porteiro. Mas os profetas que se utilizam do altar é para entregar uma profecia massageando o ego. Desde o líder, do corpo de obreiro, até o porteiro. São mensagens que na realidade, irmão, são verdadeiras canções de ninar criança. E o profeta, ele nunca foi usado dessa maneira, irmão. Não, de forma alguma. De maneira alguma, irmão. O profeta,
ele tinha uma responsabilidade sobre os seus ombros. Que essa responsabilidade não angariava amigos, como hoje se angariam por ser profeta, por ter o dom, ou por dizer que se tem o dom de profecia, se é que se pode chamar isso de dom de profecia. A pessoa é rodeada de amigos, quando na verdade, irmão, quem recebe esse dom de profecia, você padece no corpo, na carne. Porque você não fala o que você quer, nem que o povo quer que você fale. Você fala o que ouve de Deus, o que vê de Deus. E muitas das vezes, ou na maior porcentagem, a mensagem é dura. A mensagem é contrária ao modo de vida daquela pessoa. A mensagem é exortativa, repreensiva. E isso não agrada aos crentes. Profeta que Deus usa para revelar pecado, ele não é buscado. Não, irmão. De maneira nenhuma. Quando se sabe que aquele irmão ou irmã que tem o dom de profecia de verdade, ele não é arrodeado de amigos na igreja. A casa dele não é frequentada. Não, irmão. Mas é o profeta que sai da sua casa e vai aonde Deus lhe manda, para entregar uma mensagem profética. Não é as pessoas que vão até a sua casa, de maneira nenhuma. Em alguns casos, quando se era para buscar a Deus, através do profeta. No caso de Saul, quando perdeu a jumenta do seu pai, que ele estava à procura, não foi Saul que foi à busca de Samuel, mas alguém disse para ele: olha, ali mora o vidente, ali mora o profeta Samuel, vai até ele, e ele te dirá onde está essa jumenta. E ele foi. E de fato, Deus tinha já um projeto com Saul, por vontade não de Deus, mas do povo, por escolha do povo. Saul foi. E de fato, Deus revelou para Samuel aonde estava a jumenta. Mas foi Deus que conduziu Saul a Samuel. Deus já tinha dito para Samuel que ele iria enviar Saul para ele. Até mesmo essa dificuldade para se achar as jumentas do seu pai, teve a mão de Deus nisso. Que era para Saul ser conduzido até Samuel. E de fato aconteceu. Mas não foi Saul que foi à procura de Samuel, como hoje se fazem, como hoje se agem, ao saber de alguém que se auto-intitula profeta, se diz ter o dom de profecia, e que hoje se revela com uma facilidade tão grande, irmão. Tão grande. É uma facilidade tão grande para revelar, mas só não revela pecado. Pecado não revela.
Mas o camarada liga lá para o programa, o cara já começa a entregar profecias numa maior facilidade, irmão. Numa maior facilidade. Você vai em algumas igrejas, o que eles chamam de profecia é mais uma jogatina. Assim eu vejo e assim eu interpreto. Porque o camarada que se diz profeta, que se diz ter o dom de profecia, ele pergunta para a igreja. Ele diz assim: olha, o Espírito Santo de Deus, que não se engana, revela que aqui tem duas pessoas que hoje você teve uma forte dor de cabeça. Aonde estão essas pessoas? Ora, irmão, isso não é profecia. Primeiro, numa multidão de pessoas, quem que hoje não teve uma dor de cabeça? Aí a pessoa levanta a mão, achando que está falando, que é Deus que está falando com ela. E não é, irmão. Não é. Quando a profecia é de Deus, irmão, você não pergunta. Você olha para a pessoa, aponta para ela, ela se apresenta e você entrega o que Deus está mandando. E não ficar perguntando no meio da multidão. Isso não é profecia, irmão. Não é profecia. Mas é assim que tem acontecido nas igrejas. Essas profetadas desses autodenominados profetas, cujas profecias são apenas profecias boas de bênção, de promessas, de que Deus vai fazer, que você vai ser assim. Recentemente em nossa igreja, em Vila Brasilândia 1, o pastor entregou uma profecia para uma jovem, de que Deus ia fazer, ia fazer, ia fazer. Dias depois a jovem estava grávida. Estava grávida, irmão, casou grávida. Aí eu pergunto, onde está o dom de profecia? Deus estava falando, fazendo promessas de bênção. Que você vai ser isso, você vai ser isso. Que Deus vai fazer isso. E a moça estava prostituindo. Estava prostituindo, irmão. Com o namorado. Como ninguém se escapa do tempo, o tempo revelou. Aí eu pergunto para você, essa profecia era de Deus? Foi de Deus? Lógico que não, irmão. Lógico que não. A pessoa estava fornicando com o namorado. Estava prostituindo com o namorado. E aponta-se para a moça no meio da igreja e entrega para ela uma profecia de bênção. Se isso fosse realmente no tempo dos profetas, era uma profecia, irmão, exortando e repreendendo, para que se arrependesse e confessasse. Mas como não se escapa do tempo, o tempo revelou tudo, trouxe à tona, está aí abafado. Todo mundo quieto, calado. Ô irmão, ser profeta não é fácil, nunca foi fácil, irmão. Há muitos querendo o título de profeta, mas não sabe quais são as atribuições de um verdadeiro profeta.
E eu quero dizer aqui para você quais são as atribuições de um profeta. Aleluia! Como eu disse, irmão, a função do profeta era tríplice. Primeiro, sua primeira tarefa era expor os padrões de justiça nas esferas política, social e religiosa. Esta era a primeira das atribuições de um profeta. Ele tinha que expor os padrões de justiça nas esferas política, social e religiosa. Segundo, em seguida, no tocante à nação e ao indivíduo, ele tinha de advogar reformas e pedir com instância ao povo que atingisse os padrões de justiça. Você pensa que era fácil? Não era não, irmão. Terceiro, e por fim, a sua tarefa era lançar ao coração do homem sementes da verdade que por séculos havia de germinar, crescer e produzir o incremento do reino de Deus. Sementeira de justiça que, emanada da santidade de Deus, se destinava a produzir no homem a mesma santidade divina. Como exemplo dessas sementes da verdade, ou profecias embrionárias que pelos séculos os profetas haviam sucessivamente de desenvolver. Citamos: primeiro, há um só Deus verdadeiro e todos os outros são falsos. Segundo, para Deus a idolatria é abominação e deve ser extirpada, a fim de que o povo goze o favor e a bênção de Deus. Terceiro, o indivíduo é responsável pela sua maneira de viver. Quarto, perante Deus, o indivíduo é de supremo valor. Quinto, a nação judaica é uma teocracia e, como tal, o tipo do reino de Deus e da igreja da atualidade. Sexto, para o justo e injusto, há respectivamente recompensas e retribuições, símbolos do céu e do inferno. 7. E a mais importante de todas é a doutrina da esperança messiânica, a qual todas as outras se prendem à semelhança de trepadeira ao redor do tronco de uma árvore. Essas são as sementes que deveria o profeta pregar para o povo. Então, irmãos,
Essas são as atribuições de um profeta. É isso que o profeta pregava. Era esse o papel predominante de um profeta. Não era o que nós vemos hoje. Não é isso que nós estamos vendo dentro das nossas igrejas. O camarada ocupa o altar, ou lá do meio da igreja, ele se levanta com uma profecia, mimando, puxando o saco, babando o ovo. E olha, eu vou dizer uma coisa. E como se profetiza para pastores? Eu acho que se profecia enriquecesse, nosso pastor em Vila Brasilândia 1 seria um homem rico. Porque um tempo atrás aí o que se profetizava para ele não era brincadeira. Todos que tinham a oportunidade, se profetizava para a igreja, tinha que terminar a profecia no pastor. Teve um presbítero que ele teve 3 oportunidades em 3 cultos diferentes. E nesses 3 cultos, nessas 3 oportunidades que ele teve, ele entregou uma profecia para o pastor. 3 profecias. Uma em cada culto, em que ele teve uma oportunidade. E as profecias é só de bênção, elogiando. Isso para mim, irmão, eu chamo de puxa-saco, de babar no ovo. É uma expressão bastante chula, mas é o que estamos vivenciando hoje dentro das nossas igrejas, em cima dos nossos altares, das nossas igrejas, que se diz santo. Pessoas puxa-saco, baba-ovo do pastor, das lideranças. E o pior, em nome de Deus, profecias, irmão, que nós sabemos que elas são do homem. Porque, irmão, como eu disse, a pessoa está cá embaixo, sentada no banco, você não vê um glória a Deus, nem um aleluia. Mas quando diz, vamos ouvir o irmão fulano, a irmã fulana, trazer uma palavra, que até o pregar, até a mensagem é bajulando, é puxando o saco, é babando o ovo do pastor. Até algumas mensagens em nossos altares, irmão, tem cunho de puxação de saco. É uma mensagem elogiando o pastor, a família do pastor. Irmão, profeta é profeta. E a maior profecia é a Bíblia. Quando estamos pregando a palavra de Deus, estamos na condição de profeta de Deus. Temos que ter temor e tremor quando formos pregar a palavra de Deus. Porque nos colocamos na condição de profeta, a falar a palavra de Deus, para que as pessoas creiam, e elas crendo, as bênçãos, as promessas, que é de bênção ou de maldição, cumpra-se. Porque a palavra de Deus, irmão, ela é fiel no seu cumprimento. Bênção para aqueles que crê, maldição para aqueles que não crê. Mas ela se cumpre, porque ela é a palavra de Deus viva e poderosa. E quando ela está sendo pregada, irmão,
verdadeiramente por um profeta verdadeiramente de Deus, que não tem respeito pela a face do homem, ela se cumpre. Quer abençoando, quer amaldiçoando. Vai depender de quem está ouvindo. Vai depender de quem está recebendo. De como está recebendo a palavra que está sendo pregada. Porque o sol que endurece a argila é o mesmo sol que amolece a cera. O sol é o mesmo. Porém, os elementos são diferentes. O sol, ele endurece a argila, o barro. Porém, o sol amolece a cera. Então, quando a palavra de Deus está sendo pregada para esses dois tipos de pessoas, uns, a palavra vai endurecer. Outros, ela vai amolecer. Vai depender de como a pessoa está ouvindo e crendo na palavra profética que está sendo pregada. É a verdadeira profecia, a palavra de Deus. Mas ela tem que ser pregada com verdade, irmão. Com pessoas de moral, que tenham moral, respaldo familiar. A profecia, ela nunca foi produzida por vontade de homem algum. Não. A profecia não. A profecia, ela não é de particular interpretação. Porque a profecia não é produzida por vontade de homens algum. Mas os homens que falaram, eles falaram inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Não tem esse negócio, irmão, de você marcar dia, hora, porque lá Deus vai... Não, irmão. A profecia, ela não é produzida por vontade de homem algum. Ora outra nós vemos e ouvimos sobre o altar até mesmo da nossa igreja de Vila Brasilândia 1. Pessoas dizer, eu profetizo na tua vida, irmão. Está errado. Expressão errada, isso aí não é Deus. Diga para seu irmão do seu lado aí, irmão, profetiza na vida dele. Aí o irmão põe a mão sobre o ombro do outro irmão do lado e profetiza sobre a vida dele. Está errado. Irmão, a todo tempo, a todo instante, eu tenho que abençoar a meu irmão. Eu tenho que dizer, eu te abençoo em nome de Jesus, irmão. Saia daqui abençoado em nome de Jesus. Aí sim. Mas profetizar não, irmão. Profetizar não é quando eu quero. Abençoar é quando eu quero. Porque nós fomos salvos, fomos chamados para ser abençoadores das pessoas. A todo momento, a todo instante. Mas profetizar não, irmão. A profecia, ela vem de Deus. A profecia vem do alto. A profecia,
ela não é de particular interpretação de quem fala. Não, irmão. Não é. A profecia não é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens algum. Mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Está na segunda carta de São Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e versículo 21. Então, irmão, esse negócio de profetizar a hora que quer, quando quer, o que quer profetizar, isso não é de Deus, irmão. Profecia é coisa séria. Profecia tem um peso sobre a vida de quem profetiza. Ele angaria inimigos. Ele atrai antipatias a seu respeito. Porque ele não profetiza o que quer, o que as pessoas querem que ele profetize. Não, irmão. Eu lembro-me agora da mulher de Jeroboão. Quando o filho de Jeroboão adoeceu, Jeroboão se rebelou contra Deus. Após Deus colocá-lo sobre 10 tribos, rasgando o reino de Salomão por causa do pecado de Roboão. Deus rasgou o reino. Deu 2 tribos a Roboão, filho de Salomão, e 10 tribos a Jeroboão. Jeroboão, então, com medo do povo passar para o lado de Roboão, fez o bezerro de ouro e disse: aqui está o vosso Deus, não precisa mais subir a Jerusalém para adorar, adorareis aqui mesmo. O povo passou a adorar o bezerro de ouro. Deus irou-se contra Jeroboão, feriu seu filho. Jeroboão mandou a sua mulher se disfarçar, se mascarar, para ir consultar o profeta Semaías. E Semaías, já velho, já cego, já não enxergava direito. A mulher de Jeroboão pensou que iria ouvir uma mensagem de vida, uma mensagem de paz, de saúde para o menino. Ela veio a Jeroboão, ao profeta Semaías. Quando ela entrou, pisou o pé no batente da porta de Semaías. Deus usou o profeta, porque profeta de Deus não é enganado. Deus não deixa o seu verdadeiro profeta ser enganado dentro da igreja. Deus não deixa que você utilize de homens que estão em pecado, que estão com amante, traindo sua esposa, e você usar ele como cooperador na igreja. Mulheres que você dá cargo, dá funções, mas que vive prostituindo dentro da igreja, enganando você, porque você não é profeta. Ainda falta em você algo. Porque se tu fosses profeta, Deus não deixaria você enganado. A mulher de Jeroboão, e Jeroboão pensou em enganar o profeta Semaías. Se disfarçou para não ser conhecida como a mulher de Jeroboão.
aquele contra quem Deus estava irado. Mas homem de Deus não é enganado, mulher de Deus não é enganada, Deus não deixa você ser enganado. Quando ela pisou o pé no batente da porta, o profeta Semaías exclamou de lá: entra, mulher de Jeroboão. A mulher tremeu toda. E a mensagem foi essa: quando tu chegar na cidade, tu entrar pelas portas da cidade, o menino vai morrer. Essa foi a profecia de Deus na boca do profeta Semaías. Oh, irmão, estamos brincando de profeta, estamos brincando com as coisas santas de Deus, se intitulando profetas com profecias bajuladora, mimadora, acalentadora, elogiadora, com profecias de puxação de saco, de babação de ovo. Oh, irmão, vamos ser homem e mulher de Deus. Não vamos ser movidos por respeito humano, não. Não. A profecia não é produzida por vontade de homem algum. Não é. Não é você quem produz a profecia. Ela vem de Deus. E profeta nunca foi usado como se são usados hoje. Não, irmão. Profeta ouve de Deus e fala para o povo. Se a mensagem é dura, ele fala. Ele não tem medo, ele não tem respeito à face, ao rosto de ninguém. Olha o que disse o profeta Jeremias para o profeta Ananias, na leitura que nós lemos. Versículo 8. Jeremias disse para Ananias, o profeta falso, que profetizou para o povo em nome de Deus, sem que Deus o mandasse. Era um profeta cuja profecia era de paz, de bênção. Quando Deus ordenou ao povo de Israel que se submetesse ao povo da Babilônia. E aí vem o profeta falso, Ananias, e entrega uma profecia para o povo, em nome de Deus, uma profecia bajulando o povo. Quando o profeta Jeremias então repreendeu e disse: olha, Ananias, os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. Esse era o teor da profecia, irmão. Quando um profeta era usado por Deus para ir a determinado lugar, a determinado reino, a determinada pessoa, a mensagem, irmão, era exortativa. Profeta nunca foi usado para elogiar, para prometer casa, carro, emprego, dinheiro. Não, irmão. Não. Vários profetas de Deus, do nível de Jeremias, Deus usou com profecias verdadeiramente como se devia usar. A Davi, Natão o repreendeu, o exortou e entregou a ele uma profecia de que o filho que dele ia nascer iria morrer. Elias,
quando buscado por Acazia, Deus o levou até o rei Acazia e entregou para ele uma mensagem dizendo: desta cama tu não te levantarás, mas tu morrerás. Ô irmão, profeta, irmão, é coisa séria. Deus mandou Isaías ir até o rei Ezequias, no capítulo 38 de Isaías. E a mensagem foi: põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. É isso que é profeta, irmão. O profeta, ele vai aonde Deus quer que ele vai. As pessoas não veem a ele quando sabe que tipo de profeta que ele é e que tipo de profecia que ele profetiza da parte de Deus. Mas isso aí que se chamam de profetas, vamos na casa da irmã fulano orar, vamos na casa do irmão fulano orar, porque lá ele vai revelar bênção, revelar emprego, casa, mas não revelar pecado. Esses não revelam pecado. Os profetas modernos de hoje só revelam bênção. Eles não revelam pecado, não revelam mudança de vida, não revelam salvação, não revelam vida nova, vida diferente, vida transformada em Deus, não. Mas os profetas que houve antes de mim, Ananias, e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. Mal aqui, irmão, não é no sentido moral não, viu? Que Deus não é mal moralmente. Mal aqui é no sentido de contratempo. De contratempo. Por exemplo, põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás, e dessa cama não te levantará. É nesse sentido. Então, irmão, aqui está o quadro do que é um profeta, irmão. Do que é um profeta. Não é isso que nós estamos vendo hoje dentro das nossas igrejas. Isso não é ser profeta, irmão. Profeta está entregando uma profecia envolvido com línguas estranhas. Você não sabe se ele está profetizando ou se ele está falando língua estranha. Língua estranha a igreja não entende. Profecia a igreja entende. Então é uma verdadeira mescelância. Mas aqui está, irmão. Jeremias capítulo 28, versículo 8. O que se profetizava. O que se profetizou até João Batista. Porque os profetas profetizaram até João. Daqui para frente é pregado o reino de Deus. E a uns foi dado o dom de profecia, querendo o exortamento, a consolação da igreja. Queridos, que Deus vos abençoe por esta mensagem. Que essa palavra flua no teu coração. E que você abra a mente, o entendimento para compreender o que de fato é um profeta e quais são suas atribuições como profeta. Que está muito aquém desses profetas que se intitulam grandes profetas. Jesus disse que dos nascidos de mulher não nasceu um maior do que João Batista. Mas se alguém quer ser maior do que João, seja o menor no reino de Deus.
João foi o maior profeta. Quer ser maior do que ele? Seja menor no